Olá, cá estou eu. Hoje eu vou falar sobre mitologia grega e vou falar sobre os oráculos gregos, tão importante na Grécia Antiga, tá? Oráculo vem de orare, quer dizer falar, artes divinatórias, tá? Nos oráculos da Grécia Antiga, as pessoas iam lá buscar a resposta de uma divindade, a uma questão pessoal, uma dúvida, querer saber o futuro, tá? Mas no oráculo, a pessoa se comunicava através de um intermediário humano, não com Deus diretamente. Era esse intermediário que transmitia as respostas que os deuses davam. No caso, sacerdotisas ou pitonisas. Depois vou falar sobre essa classe de sacerdotisas ou pitonisas, como é que elas eram escolhidas, né, para serem as intermediárias entre os humanos e os deuses. Uma parte. Oráculo é diferente de adivinhação, tá? Por exemplo, Tiresias, na mitologia grega, vocês já devem ter ouvido falar, era considerado um mestre da adivinhação. Então as pessoas ou iam no oráculo para escutar uma resposta divina, ou iam ter com os adivinhos. E Tiresias era o mais procurado, porque era considerado, como eu falei, o mestre da adivinhação. Mas quem era Tiresias? Tiresias também era chamado do adivinho cego, tá? O adivinho cego, ele era de Tebas. Lembra de Tebas? Tebas, aquela cidade onde governavam os reis Lá e Jocasta, que quando ela ficou grávida foi no oráculo, e o oráculo disse que iam ter um filho, que ia casar com a mãe e matar o pai. Então eles colocaram o filho Édipo lá longe, para não acontecer essa desgraça. Essa história eu já contei, está aí na nossa relação, depois vocês releem. Então, o Tiresias era dessa cidade de Tebas. Agora, por que ele ficou cego? Tem duas histórias, quer dizer, mais de duas, mas as duas mais badaladas. Conta-se que ele ficara cego por ordem de Hera. Hera, a esposa de Zeus, aquela ciumenta, né, que em Roma teve nome de Juno. Então, por que ela o cegou? Porque ele sugeriu a superioridade do homem em relação à mulher. E ela não gostou. Por isso, o cegara implacavelmente. Mas Zeus, compadecido da situação de Tiresias, lhe concedeu o dom da adivinhação, para compensar, tá? Outra versão diz que Tiresias perdeu a visão como castigo por ter revelado segredos do Olimpo. Então tem essas duas versões, mas ele era cego, tá? Bom. Algumas adivinhações famosas de Tiresias. Tem muitas e muitas. Eu vou dar só 3. Bom, lembram de Narciso? Então, Narciso, quando nasceu, o Tiresias avisou os pais que ele jamais poderia ver sua imagem refletida ou num lago, ou no rio, ou em algum espelho, ou em alguma superfície que pudesse refletir sua imagem. Então, os pais tomaram todos os cuidados para ele nunca ver sua imagem. Só que ele cresceu, ele foi numa caçada, chegou com sede e foi beber água num lago. E quando se viu no lago, viu aquela imagem linda, maravilhosa, porque ele era lindo, maravilhoso. Ele próprio se apaixonou pela imagem e se jogou no lago. Essa história vocês já sabem. Então foi a desgraça aconteceu prevista por Tiresias, tá? Outra adivinhação de Tiresias. Quando acabou a guerra de Troia, Ulisses, ou Odisseu em Roma, ele teria que voltar para sua ilha de Ítaca. Já estava 10 anos afastado da sua Penélope. Então, o que ele fez? Ele pegou seus barcos e ia para sua ilha de Ítaca. Só que foi advertido por Tiresias que ele iria passar por muitos e muitos perigos, que foi o que aconteceu. Ele demorou, todo mundo sabe, mais 10 anos para chegar na sua ilha de Ítaca. Então foi avisado por Tiresias, ele adivinhou. Bom, outra adivinhação. Como eu falei, ele morava em Tebas, né? Onde os reis eram Lá e Jocasta, que foram oráculos saber o destino daquela criança. Mas ele também disse, o Tiresias, para os pais, que esse menino, mesmo longe, ele iria assumir o trono. E casaria assim com a sua própria mãe, sem o saber. E que ele venceria uma esfinge. Aconteceu exatamente isso, tá? Então também ele
previu o destino de Édipo, tá? Uma parte. Há vários métodos de adivinhação que vocês conhecem e outros assim, muitos. Eu vou dizer alguns que vocês conhecem. Por exemplo, quiromancia. O que é quiromancia? Adivinhação, ler as mãos. Astromancia. Adivinhação através dos astros. Oniro é sonho. Oniromancia, através dos sonhos. Alomancia, com H, alomancia. Adivinhação pelo derramamento do sal numa superfície lisa e aquele desenho que o sol fizer na superfície lisa, a alomancia, adivinhação. Cartomancia, muito famosa, através de cartas de baralho ou tarô. Tem mais duas que eu vou contar, tem muito mais, mas eu só vou contar mais duas. Augúrio, a adivinhação pelo voo dos pássaros, augúrio. E búzios, também todo mundo conhece. Adivinhação por pequenas conchas do mesmo nome, de búzios, tá? Bom, repara que a maioria tem mancia. O sufixo mancia, que quer dizer, esse sufixo em grego, domínio da adivinhação, tá? Mas voltando aos oráculos. Muitos oráculos na Grécia Antiga eram super procurados pela população. Acredita-se que os primeiros a existir eram de Zeus, o deus do Olimpo, né? Porque foram encontrados vários santuários bem antigos em toda a Grécia Antiga. E algumas das perguntas feitas ao deus foram também encontradas em placas de bronze, perguntas e respostas, tá? Em Olímpia, onde ele tinha um grande templo e a sua grande imagem, eu vou falar sobre isso, também era muito consultado, em Olímpia. Seu prestígio do templo de Zeus, o auge lá em Olímpia foi no século 7 a.C. Nessa cidade, em Olímpia, o escultor mais famoso da Grécia Antiga, chamado Fídias, por volta do século 5 a.C., 435 a.C. mais ou menos, teria feito uma enorme estátua de Zeus, com cerca de 13 metros de altura, erguida no templo de Zeus em Olímpia. Foi até considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas foi perdida e destruída durante o século 5 depois de Cristo, já no período do cristianismo. Vou falar de Olímpia e dos Jogos Olímpicos. Bom, Olímpia era considerada uma cidade sagrada, tá? Havia o templo de Zeus, a estátua de Zeus, templos dedicados também à Hera. No templo de Zeus eram premiados os vencedores dos chamados Jogos Olímpicos. Lembra dos Jogos Olímpicos que começaram em 776 a.C.? Então, todos os atletas premiados, né, recebiam as coroas e os prêmios dentro do templo de Zeus. E eles ofereciam as suas premiações ao Zeus, tá? Então, era muito importante. Bom, hoje ela não existe mais. Acredita-se que foi destruída por incêndios, por terremotos, né? Bom, em 393 depois de Cristo, o imperador romano Teodósio, que se converteu ao cristianismo, pediu a destruição desses templos, desses oráculos e acabar com todos os mitos pagãos. Assim, os Jogos Olímpicos também foram proibidos em 393 depois de Cristo. Voltaram bem mais tarde, já contei sobre isso. Bom, voltando aos oráculos. Também tinha o templo de Afrodite, o oráculo Afrodite. Afrodite, não esqueçam, deusa da beleza, da sedução, do amor, que recebeu o nome Vênus em Roma, tá? Ela era consultada na cidade de Pafos, porque lá ela teria nascido. Pafos, na Grécia Antiga, era um grande centro de peregrinação do mundo grego antigo. Mas o oráculo mais famoso, que durou mais procurado, era o chamado oráculo de Delfos, onde Apolo se pronunciava através de suas sacerdotisas ou pitonisas. O oráculo de Delfos era procurado por muitas pessoas, simples e até famosos. Pra vocês terem uma ideia, Alexandre o Grande o procurou, tá?
foi se consultar no oráculo de Delfos. Esse oráculo de Delfos, de Apolo, permaneceu ativo e consultado até o período cristão. Está localizado na cidade de Delfos, que hoje não existe essa cidade, que fica na região central da Grécia, tá? Bom, eu vou falar ainda bastante sobre esse oráculo de Delfos, o mais importante, né? Segundo a tradição oral, tá? Como é que surgiu esse oráculo de Delfos? Vou contar a lenda, a história mitológica que conta a fundação desse grande oráculo, o mais famoso de toda a Grécia Antiga, o mais procurado durante séculos. Bom, conta-se que um pastor conduzia suas ovelhas pelaquela área. E ao inalar, ao cheirar acidentalmente os gases que vinham de umas fendas, de uma rocha, teria entrado em transe e começou a fazer algumas previsões. A princípio, as pessoas achavam que ele era louco, mas logo o levaram a sério, porque as previsões começaram a se realizar. Então, logo ligaram as previsões aos gases que vinham das fendas. E logo surgiu a explicação que ao entrar em transe, havia o contato direto com Apolo, tá? Então começou a haver peregrinações de vários lugares para o local, tá? Houve a confusão, houve até uma grande confusão e morte, pois algumas pessoas acabavam caindo nessas fendas de tanta aglomeração, tá? Então os cidadãos locais mais evoluídos decidiram escolher uma única pessoa para inalar os gases e fazer as previsões. E para isso, escolheram uma mulher, tá? Com o tempo, essa mulher ganhou prestígio devido às previsões que faziam, que se realizavam. Essa mulher recebeu o nome de Pítia, tornando-se assim a primeira sacerdotisa do oráculo de Delfos. Pítia, para relembrar a cobra, a serpente que perseguiu Leto, a mãe de Apolo, para ter os filhos. Já contei essa história. Bom, então Delfos, já falei para vocês que hoje não existe, lá na parte central da Grécia, começou a crescer em reputação e fortuna, porque as pessoas começaram a dar presentes, ficavam tão felizes com as previsões, davam presentes, tesouro, davam doações. Então, por causa dessas doações, dessa riqueza, foi construído esse rico templo a Apolo. No século 6 a.C., no auge do seu poder, o oráculo se tornou um dos maiores tesouros da Grécia Antiga. Mas as mensagens, às vezes, tão indecifráveis, dúbias e difíceis de entender, né? Tiveram que procurar especialistas para interpretar, porque às vezes eles não entendiam, porque era tudo decifrado, tudo dúbio, tudo difícil de interpretar. Bom, com o tempo, cresceu o número de profetisas, porque era muita gente, não dava conta, né? Então, foram escolhidas outras profetisas. Foram escolhidas entre as mulheres da região e tinham que passar por uma série de rituais para virarem essas profetisas, ou sacerdotisas, ou pitonisas. Como eram essas mulheres? Tinham que se purificar bebendo água de uma fonte de Delfos. Tinham que mastigar folhas de louro. Tinham que ser virgens puras e ter tido uma vida sadia, calma, serena. Tinham que ter desapego material. Bom, então depois dessa escolha toda, toda esse crivo, né, para elas serem escolhidas, elas viravam sacerdotisas. Sentavam-se num tripé à beira da fenda, que era vulcânica, claro, onde saíam os gases, só podia ser uma fenda vulcânica. Bom, segundo o testemunho de Plutarco, o maior historiador da época, a Pítia não era visível, apenas se ouvia a sua voz. Quem ia consultar, o consulente, não podia ser mulher, você acredita? Só homem, tá? Só homem podia consultar o oráculo.
teria que pagar uma taxa para a cidade onde estava o oráculo. E as consultas podiam ser feitas individualmente ou coletivamente, mas só com homens. Bom, eu vou falar agora alguns famosos que consultaram os oráculos e que realmente, a princípio, não entenderam. Depois foi confirmada a profecia. Por exemplo, Enéas. Lembra de Enéas? Aquele sobrevivente de Troia, que levou o pai Anquises nas costas, o filho pela mão, e saiu como sobrevivente, com um grupo de sobreviventes para fundar uma nova Troia com essa missão. Então, vocês sabem, já existe a Eneida, né? Que é a grande obra, né? Que fala toda essa história. Esse Enéas vagou 7 anos após a Guerra de Troia. E depois, perdido, sem saber onde começar a fundar a nova Troia, ele consultou vários oráculos, mas sempre indecifráveis, ele não conseguia entender. Então, sempre errava, né? Falava uma coisa, ele errava. Até que pediu para uma profetisa para ir ao inferno consultar seu pai, ver seu pai, tá? Já contei sobre isso, porque ele teve que ver o pai para ver se continuava com a sua missão ou não, e porque todas as interpretações dos oráculos o deixavam muito confuso. Isso é uma parte. Outro famoso que consultou os oráculos era Adrasto, o rei de Argos. Esse Adrasto, ele queria entregar suas filhas para casar. Então foi consultar o oráculo. E o oráculo disse: as suas filhas vão casar, uma com o leão, outra com o javali. Ele ficou atônito. Como a minha filha uma vai casar com o leão, outra com o javali? Ele ficou desesperado, né? Até que o tempo passou e apareceram lá 2 pretendentes para as filhas. Um usava um escudo, a esfinge de um leão, e o outro usava a esfinge do javali. Então, ele entendeu aí a mensagem do oráculo. Outra mensagem difícil de interpretar. Batos. Batos era um gago e ele queria perder a gagueira, ele queria ser normal. Então, consultou o oráculo para se curar. Aí, o oráculo falou: para se curar, terá que fundar a cidade de Cirene. Aí ele falou assim: bom, então vou fundar a cidade de Cirene. Só que ao querer fundar a cidade, quando chegou naquele lugar para fundar essa cidade, ele viu um leão na frente dele. O medo foi tão grande que ele ficou curado da gagueira. Outra adivinhação difícil também de interpretar. Falanto queria conquistar a cidade de Tarento. Como fazer uma cidade assim difícil de ser conquistada? Então, o que ele fez? Foi no oráculo. Como é que eu posso conquistar a cidade de Tarento? E aí o oráculo disse: ele só iria conquistar a cidade de Tarento quando uma chuva o banhasse através de um céu sereno. Como? Chuva de um céu sereno? A chuva não cai de um céu sereno, tem que ter nuvens. Ficou sem entender. Aí um dia, na casa dele, descansando com a sua esposa, que ele amava muito, ficou no colo da esposa, sem saber o que fazer. E aí ela começou a chorar calmamente e as lágrimas começaram a cair no rosto dele, serenamente. Aí ele entendeu a mensagem do oráculo. Chuva de um céu sereno, chuva dos olhos da amada dele. Gente, tem mais adivinhações, mas vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!